Deu merda, mas é uma coisa muito boa, galera. O advogado de Trump cai pra cima de Moraes. Olha só isso aqui. Fala, meus queridos, isso é uma bomba. Deu M. O advogado do Trump foi pra cima do Alexandre de Moraes. Vocês lembram que no vídeo de ontem, dos 22 minutos, eu falei pra você o condenado do Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que nós profetizamos, porque hoje o advogado do Trump diz que o Alexandre de Moraes ele vai ser julgado à revelia. Ou seja, ele vai ser julgado sem defesa. Ou seja, o juiz pode, nesse momento, simplesmente dar a vitória ao Trump e a derrota ao Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes será oficialmente condenado. Ele vai ser julgado à revelia, ou seja, sem defesa. O juiz simplesmente pode decidir: Alexandre de Moraes, você... Daí vocês estão pensando assim, mas como é que vão fazer pra prender ele? Calma, galera, assista o vídeo até o final, deixa o seu like que aqui o nosso amigo Fábio vai poder explicar pra vocês. É culpado. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga nos grupos lá, porque isso é boa notícia, é bom de compartilhar. Ótima, e maravilhosa. Pessoal, inscreva-se no canal, tá faltando pouco para chegarmos a 535 mil com a sua ajuda. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, vamos direto ao assunto. Vamos lá, sem revelia. Olha isso. Ministro, o que aconteceu, basicamente, foi que o ministro Alexandre de Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza mês passado. Igual ele fez. Do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida. E, basicamente, teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente à 1h30 da tarde, o prazo era de meia-noite, à 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. Só olha isso. Eu fiz um vídeo sobre isso, vocês lembram? O que ele tá dizendo aqui? É tipo abandonar o Moraes, mano. Ele tá sozinho, velho. Ele tá pra defender o Brasil, não o Moraes. Pelo que eu tô entendendo. Vamos ver se é isso mesmo. É que o Messias deu uma rasteira no Alexandre de Moraes. O Messias disse que ia trazer a Gil para os Estados Unidos para defender o Alexandre de Moraes. Chegando nos Estados Unidos, ele não tá defendendo o Alexandre de Moraes. Ele tá defendendo o Brasil e deixou o Alexandre de Moraes se lascar. É isso que ele tá dizendo. Tá muito estranho. Porque a notícia no Brasil, Tá a mídia mesmo. diz que não. A AGU tá defendendo o Moraes. Só que o advogado do Trump diz que não está. Tanto é que ele tá fazendo pedido de revelia. Esse é o pedido. Você vai ouvir. Vamos lá, continua aí para você entender. Dá um joinha, compartilha aí. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza. Não se apresentou no prazo permitido pela juíza, então ele será julgado pela juíza. E pelas regras dos Estados Unidos. E pelas regras dos Estados Unidos, ele vai ser julgado pelos Estados Unidos. Ou seja, ele vai ser julgado pelo juiz. Olha só essa matéria aqui, lá no Código 22. Trump Media e Rumble pedem revelia de Moraes. Bom, meus amigos, se isso aqui for uma vingança do Messias lá, mano, deu certinho, velho. Deu certinho. Por não responder à ação. Aqui você tem, na manhã de hoje, o Rumble e o Trump Media solicitaram ao Tribunal Federal dos Estados Unidos a declaração de revelia contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Moraes foi devidamente citado por meio de método autorizado pelo juiz federal. O prazo de 21 dias para a resposta expirou, ele não compareceu, não respondeu, não solicitou mais tempo. O governo brasileiro tentou intervir no último minuto, mas esclareceu que não representa Moraes ao redor do mundo. Governos estão cada vez mais tentando regular a liberdade de expressão, além de suas fronteiras. O que diferencia o caso de Moraes é que um funcionário estrangeiro pode agora ser responsabilizado em um tribunal dos Estados Unidos por tentar regular a liberdade de expressão dos cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos, ignorando a primeira emenda, e por buscar dados privados de usuários americanos, ignorando o devido processo legal dos Estados Unidos. Esse caso não se trata de saber se o Brasil pode aplicar a lei brasileira em território brasileiro. Trata-se de saber se o juiz estrangeiro pode usar ordens secretas para alcançar os Estados Unidos e controlar a liberdade de expressão.
os dados e as plataformas por meio de ameaças coercivas e legais. A resposta deveria importar todos os americanos, independente de suas posições políticas. Aqui está o documento, Rumble, Trump Media, Tecnologia, Plaintiff. Aí você tem o Alexandre de Moraes e está dizendo, aqui está todo... Ele já fez o pedido. Fábio, mas esse negócio de revelia, como que acontece nos Estados Unidos? Muito parecido com o Brasil. Nos Estados Unidos é o seguinte, você foi citado, tudo foi feito de acordo com o que ele... Você não compareceu, você ignorou. Então quem decide? O juiz. O juiz vai pegar o que ele tem em suas mãos e ele vai decidir. Ou seja, escreve aí, Alexandre de Moraes condenado. Tomara, né? Vamos torcer para isso. Eu acredito que ele será condenado e isso vai ser bom demais. Vamos aos escândalos, né? Primeiro vamos falar aqui do nosso querido futuro presidente, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele fala sobre a situação do Jacques Wagner, né? A liderança petista toda enrolada no caso Master. Olha o que o Flávio Bolsonaro falou. Vim aqui por conta da fake news que o senador Flávio Bolsonaro fez semana passada. Fake news. Para esclarecer que na Bahia não nasceu nenhum trambique. Ontem o Lula estava dizendo lá fora que não era de esquerda. Hoje, a Polícia Federal encontra dinheiro vivo. O próprio Molusco agora tá com vergonha de assumir que ele é de esquerda, porque tá tão feia a esquerda aqui no país, aqui no mundo, que ele não quer mais ter esse título, mano. Em dólar e euro, investiga um suposto esquema de propina envolvendo o líder do PT no Senado, Jacques Wagner. O homem forte do Lula teria recebido do Master um apartamento de luxo, uma mansão suspensa em Salvador, além de outros pagamentos suspeitos. E qual é a suspeita da Polícia Federal? Propina. Ainda encontraram mais de 50 mil dólares, 30 mil euros e 13 relógios na casa dele. Mais de Será meio que o líder milhão. do governo Lula planejava fugir do Brasil? Será? Desse jeito, só falta o Lula dizer que não conhece o seu amigo, o seu líder no Senado. O brasileiro já conhece esse roteiro. Quando aparece escândalo, ninguém do PT sabe de nada. Ninguém. Jacques Wagner é só a ponta do iceberg. Se a Polícia Federal puxar o fio, o PT acaba. Já era, Concordo fi. 100%. Já Quem concorda, era. bota eu aí. E olha só, Coloca o Flávio aí. Bolsonaro falou dessa imagem aqui que eu vou trazer a você. Essa imagem aqui. Olha aí a dinheirada. Mais que de foi meio cobrada. milhão, galera. Ó, vou botar aqui, ó. Só o dinheiro, bota aí, olha aí. 253 mil reais. A gente te mostrou agora há pouco, ao vivo. Aí, todo o dinheiro. Não precisa botar essa matéria, não. Porque tem matéria boa. Por quê? Porque a Globo, isso mesmo. Acredite se quiser. A Globo indo pra cima. Olha o que a Globo fez. O Jornal Nacional. O Pix não caiu. Tá explicado. Olha o Jornal Nacional. Olha. De acordo com a PF, a negociação sobre esse imóvel continuou mesmo após a primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado. A Polícia Federal ainda identificou repasses que seriam destinados ao senador, no valor total de 3 milhões e 500 mil reais. Os repasses saíram de uma empresa dirigida por Andréa Lima Novaes, prima de Augusto Lima, para a BN Financeira, empresa ligada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Uma das sócias é Boni Toaldo Bonilha, esposa do enteado de Jacques Wagner, Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Os dois também foram alvo da operação de hoje. Segundo a investigação, Eduardo cobrava Augusto Lima sobre os pagamentos. Em uma mensagem de setembro do ano passado, Eduardo teria afirmado: "Amanhã vence os boletos e são altos". Em resposta, Augusto afirmou que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da Operação Banco Master com o BRB. Em outubro, a operação foi concluída com transferência de 3 milhões e meio de reais à BN Financeira. A Polícia Federal investiga se, em troca dessas supostas vantagens, Jacques Wagner atuou em favor do Banco Master no Congresso. O que vocês acham? O cara deu 3,5 milhões pra ele porque o cabelo dele é bonito? É isso? Segundo Aí você vê o bando de tonta aí, seus bando de esquerdista. Aí, ó, os pobres aí que defendem vocês aí, ó. Fica defendendo esses caras aí, ó, seus bandos de besta, onde vocês ficam na miséria aí, e o povo também, por causa que vocês ficam defendendo esse tipo de pessoas aí, ó. a investigação, o senador falava frequentemente com Augusto Lima sobre temas de interesse de Daniel Vorcaro, como a emenda Master, proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Eles também teriam conversado sobre um projeto que aumentava os limites do crédito consignado e a tentativa de venda do Master para o BRB. De acordo com a PF, Galera, a Globo, galera, Jornal Nacional, um montão de gente isentão assistindo isso aí. Todo mundo, é aquele fantasma, né? Porque no Brasil, ainda temos no Brasil, aquele sentimento antipetista. Porque todo mundo que tem mais de 6 anos de idade sabe que Lula é ladrão. Então isso volta a atuar na cabeça das pessoas. Então esse escândalo certamente vai voltar. E olha só, falando da Globo, de novo, você tem o líder do PT, né, todo enrolado, e você tem a amiga do Lula. Vamos falar da amiga do Lula, que também deu ruim para a amiga do Lula. Olha isso aqui, também no Jornal Nacional. Olha isso aí. Agora, Deolane Bezerra vai responder na justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a denúncia, a influenciadora recebia valores ilícitos de uma transportadora de fachada ligada ao PCC. As investigações revelaram movimentações de mais de 27 milhões de reais na conta de Deolane. Também se tornaram réus Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, o irmão dele, Alejandro Erbas Camacho Júnior, 2 sobrinhos que estão foragidos, e Everton de Souza, que seria operador financeiro do esquema.
A decisão judicial afirma que a denúncia do Ministério Público expõe com detalhamento, acima do necessário, os fatos, as circunstâncias e a participação de cada réu na empreitada criminosa. E que os elementos indicam a existência de organização criminosa estruturada para a prática de lavagem de capitais, além de operações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos envolvidos. Segundo os promotores, relatórios mostram que Deolane mantinha valores do PCC em seus imóveis e nos imóveis de seus filhos. Ela está presa desde o mês passado na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Deolane Bezerra e os outros réus que estão presos. Tá vendo, meus amigos? Todo pessoal que defende a esquerda, que é rico, tem alguma coisa estranha por trás. Sempre tem, sempre tem. É tipo assim, eles têm que ser ricos e o povo tem que ser besta, trouxa, pobre. E um monte de tonto fica lambendo. Ah, mano, é sério, velho. Vocês têm tudo que se lascar mesmo, mano. Tem 10 dias para se manifestar no processo criminal. As defesas negam as acusações. Isso é sensacional. A gente tem que continuar mostrando tudo que tá de podre dentro do PT. E é muita coisa, hein? É muita coisa. Vamos mostrar tudo. Vamos mostrar tudo. Nós temos que pegar aqueles vídeos antigos do PT, né, de corrupção, e mostrar os novos, os antigos, o vídeo de um ano atrás, Isso é doido. todos os vídeos. Nós temos que fazer aí para Vai mostrar. fazer 20 horas de o nosso vídeo. futuro presidente falou aqui sobre a questão do Master. Vamos ver o que ele falou aqui. Bom, várias perguntas, mas vamos lá. Mas se você esqueceu de uma coisa, você já me lembra aqui, por favor. Então, com relação ao combate à corrupção, é a pauta que nós sempre defendemos. E quando acontece esse tipo de escândalo hoje, o líder do governo Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, ele é flagrado dessa forma. Parece que encontraram até muita coisa, né, na busca de apreensão lá na residência dele. Isso mostra que o cerne de todo esse escândalo do Master começou no PT da Bahia, como nós sempre suspeitamos, e as coisas agora vão se concretizando, vão entrando em evidência. Isso mostra a grande diferença que existe entre alguém buscar um financiamento privado de uma pessoa que não tem problema nenhum para fazer um filme sem contrapartida nenhuma, e a diferença do que acontece para aquelas pessoas que usam a máquina pública, a sua influência dentro do governo, para se enriquecerem às custas, né, de corrupção. Mas essa diferença é muito importante, por isso eu sempre pedi a CPI do Master enquanto PT, sempre teve medo de fazê-la. Eu fui ao... Bom, vai. Sensacional. Porque o governo tá sem dinheiro. Por causa disso aí, ficar roubando a gente, corrupção toda hora. Aí tem que aumentar imposto, enganar os tontos aí, sabe? É isso que acontece, cara. Sensacional. Exatamente, mostrou a diferença, tá clara, lógica. Um ficou rico e o outro foi investimento para um filme. Vamos lá. Olha a Globo batendo no Lula. Que o Jacques Wagner tem que poupar essa altura do campeonato, além desse estrago todo, poupar o presidente Lula, a campanha, a pré-campanha, a reeleição, e pedir, entregar o cargo, né, e sair da liderança do governo. O Jacques Wagner, é importante a gente falar, não é um personagem qualquer, ele mesmo admite, é real. No governo, com cargo no governo, não tenha dúvida, é o nome mais próximo do presidente Lula. É o que tem mais história com o presidente Lula. Então, ele fala aí, quase 50 anos de parceria política. É o que tem mais intimidade com o presidente Lula. Então, um escândalo desse, lógico, é radioativo. Radioativo. Ele vai dizer que não conhece o líder do PT, ele vai falar que nunca viu esse cara antes. Mas o do Flávio Bolsonaro é mais grave, porque é o próprio candidato. Isso na eleição, isso na campanha, é difícil de você dimensionar, né? E aquilo que eu estava falando, o PT sai da ofensiva e agora está na defensiva, tendo que explicar, justificar, defender o Jacques Wagner, então está numa situação extremamente desconfortável. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, de fato, e aí esperar. Veja, já teve a conversa com o Lula, ele dizendo, não, que tenha confiança e tal. Mas e quando o Lula for questionado sobre isso, né, no primeiro quebra-queixo, como é que vai ser a atitude do Lula? Aí a gente vai ver, né? A gente vai ver. E aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês, interessante, é isso aqui. Isso aqui eu falei para vocês algum tempo atrás, lembra? Quem é que lembra? Ó, PT orienta militantes a não exagerar sobre o caso de Flávio com o Master. Foi uma matéria muito interessante, porque eu falei para você, peraí. Você tem seu inimigo, né? Porque o Flávio é o inimigo do Lula. E o Lula é inimigo do Flávio. Aí você tem o Banco Master para cima do Flávio e você orienta as pessoas, os seus militantes, a não bater muito. Bate, mas não bate muito. Lá atrás, eu fiz aquela análise a você. Eu falei, peraí. Isso aqui tá cheirando alguma coisa estranha. O que quer dizer isso? Bom, isso aqui quer dizer o seguinte. O Lula sabe que o Master vai colar no PT. Ele não quer fazer esse monstro muito grande, porque enquanto maior ficar esse monstro, ele vai voltar para cima do Lula. Então, esse monstro que está crescendo, ou seja, se eles botassem muito dinheiro para dizer que o monstro ia ficar tão grande que ia comer eles. Então, a ideia deles foi, não bate tanto no Flávio. Não bata tanto no Flávio. Essa foi a estratégia, entendeu? Essa foi a estratégia. Vamos voltar ali para a matéria da Globo, para Globo. Ele tá falando isso aqui com dor no coração, hein? Então, muita gente avaliando e aconselhando que ele, vamos lá, Jacques, entrega aí o cargo. Do ponto de vista da política na Bahia, é capaz de ter chance. Fica difícil o Lula ter que subir no palanque dele, mas por quê? Porque como o Vorcaro era suprapartidário nacionalmente, o Augusto Lima era suprapartidário na Bahia. Maria Cristina estava falando aí as várias relações com os vários políticos da Bahia e também com ajudas financeiras do Augusto Lima e do Banco Master. Basta dizer que o casamento dele, do Augusto Lima, banqueiro, casamento de altíssimo luxo, em janeiro de 2024, com a ex-ministra da circulação política do Bolsonaro, a Flávia Arruda, numa ilha da Bahia, foi toda a política de A a Z na Bahia prestigiar. Então, esse caso especificamente, está todo mundo de alguma forma contaminado com o caso Master na Bahia.
Uma outra questão que é importante levantar rapidamente, hoje a gente estava vendo que ia ter sessão no Congresso. Não teve. Até o Alcolumbre saiu em defesa do Jacques Wagner. Você tem um ambiente de apreensão aqui em Brasília, e esse movimento do Alcolumbre em defesa do Jacques Wagner não foi que eles estão brigados, rompidos, né, politicamente, mas foi em autodefesa também. Todo mundo ali aproveitou para não ter sessão, para evitar a repercussão desse tema, senão ia virar o tema da sessão, e isso daí iria se transformar, assim, reavivar o caso Masta. E o que todo mundo quer no Congresso Nacional é esquecer, porque tem uma bancada suprapartidária do Masta que tem a seguinte avaliação: hoje é você, amanhã pode ser eu, entendeu? Então, no caso... Caraca, mano, tá todo mundo com o rabo preso, cara. Essa é a verdade, né? Cara, ontem eu acho que foi o Hugo Mota, semana passada foi o Alcolumbre, aí você tem o Alexandre de Moraes, você tem o Lewandowski, você tem o Lula. Cara, todo mundo envolvido, mano. Todo mundo. É isso que eu falo, meus amigos. Cara, eles vão precisar de 5 porta-aviões aqui pra poder levar esses caras, porque muita gente vai levar um atrás do outro. Muita gente, cara, tá doido. Envolvido. É uma coisa assim de outra, uma loucura, né? Galera, eu queria convidar você para entrar na nossa comunidade privada. Nós temos uma comunidade privada. Bom, meus amigos, o link do vídeo do Fábio tá aqui na descrição. É um ótimo canal. Passem lá, se inscrevam, deixem o seu like. E ele tá sorteando um quadro muito bonito do Bolsonaro, cara. E vocês têm que ver o quadro. Tamo junto, meus amigos. Fui.